A paz do Senhor, pastora Soninha, do Rio de Janeiro. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer as pessoas que sentiram falta e perguntaram pelas postagens. Eu tenho uma grata, satisfação em poder comunicar com vocês que agora eu estou bem, mas eu tive muito dodói de chikungunya. Tenho tentado gravar para vocês, mas não tenho conseguido, tá bom? Para a glória de Deus, estou fazendo essa postagem agora, colocando uma edificação para minha vida, para a sua vida, nesse momento, tá bom? E a nossa edificação está no Salmo de número 80, o primeiro verso. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. Esse verso, ele é muito interessante porque ele aponta 3 tempos. E 3 tempos onde o pastor de Israel é citado. A primeira coisa que o salmista faz é falar, ó pastor de Israel. E pastor, a gente tem assim tantos significados para a palavra pastor, nós vemos, nós temos visto tantos significados postos para a palavra pastor, que às vezes a gente perde até a origem da palavra pastor, pastorear, que é cuidar, zelar, alimentar, trazer água fresca, tirar carrapicho, curar as feridas, orientar o caminho. Pastorear é cuidar, é zelar. Isso é pastorear, E o salmista, ele começa chamando a Deus de pastor. E ele diz pastor de Israel. A escrita desse salmo, ela tem entre o século 9 e 8 antes de Cristo. Pelo contexto, está nessa fase de século 9 e 8 antes de Cristo. Mas se nós vermos que a seguir ele fala, tu que guias José, ele está colocando o pastor de Israel do século 9 e 8 também na vida de José. E José, ele viveu lá no século 17 antes de Cristo. Então ele retrocedeu mais ainda, do século 9 e 8, retrocede então para o século 17 antes de Cristo. É o mesmo pastor. E ele não só vai do século 9 e 8 para o século 17 antes de Cristo, mas ele ainda fala que te assentas entre os querubins. Assentar entre os querubins está falando de um tempo Kairos, está falando do tempo do tempo Kairos, está falando de um tempo incontado, de um tempo inexistente para nós, para o nosso cronos, para a nossa cronologia. Está falando de um Kairos anterior a todas as coisas que o ser humano teve posse, teve poder, teve contato. Então, o pastor de Israel, que o salmista cita, é um pastor do século 9, 8 até o Kairos do Era. O que nós entendemos com isso? Esse pastor de Israel é o Deus eterno. Ele está clamando ao Deus eterno. Ele clama o quê? Dá ouvidos. Quando pedimos para alguém nos ouvir, é porque nós temos necessidade de comunicar algo. E o salmista vai comunicar então, o salmista solicita, ele diz no versículo 2, desperta o teu poder e vem salvar-nos. O salmista, ele declara que ele precisa do poder de Deus para a salvação da vida dele, para a salvação da dificuldade que o povo estava atravessando naquele momento. E ele, então ele pede,
faze-nos voltar, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ele conclui dizendo que a salvação está no retorno, a salvação está numa conversão, a salvação está numa volta ao resplandecer de Deus nele, ao resplandecer de Deus no povo de Israel. Só existe salvação quando nós nos voltamos para Deus e então a glória do Senhor resplandece em nossas vidas. Aí sim, estamos então debaixo da graça do Senhor, debaixo da proteção do Senhor, estamos debaixo da salvação do Senhor, cobertos pelo poder do Senhor. Mas sabe por que ele consegue tudo isso? Porque ele pediu para ser ouvido por Deus. Ele disse: Deus, dá ouvido. Deus me ouve. É importante a gente saber a quem clamar. Ele soube a quem clamar. Ele soube a quem pedir para ser ouvido. Ele soube buscar ouvidos para ele. Faça do Senhor o seu ouvido sábio. Faça do Senhor o seu amigo próximo. Faça do Senhor o seu fiel companheiro. Faça do Senhor o seu Salvador e seja salvo. Deus te abençoe.